Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Amor Operacional. Eu me chamo Awad, sou seu professor online neste mesmo canal. No nosso vídeo de hoje, nós daremos início ao nosso curso de Contabilidade de Custos 2, também chamado de Contabilidade de Gestão. Quero recordar que o nosso curso estará dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, nós falaremos sobre centros de custos. No segundo capítulo, falaremos sobre custos padrões. No terceiro capítulo, falaremos sobre gestão orçamental. E, por fim, no último capítulo, falaremos sobre sistemas de custeios. A única certeza que eu tenho com relação a este curso é que este será o melhor curso que você já recebeu até então. Daí que eu quero convidar, subscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificações de modo a ficar ao par de todas as nossas novidades. Então, vamos ao nosso curso. É assim, eu quero recordar que neste curso eu não pretendo, de certa forma, dar muita ênfase no que diz respeito à explicação relacionada a aspectos teóricos. Pese embora esta informação teórica relativa a cada um destes capítulos é bastante importante e irão ajudar-nos a assimilar os conteúdos destes capítulos e, de certa forma, gerar uma ligeira facilidade na aplicação prática dos mesmos. Daí que eu quero o aconselhar e advertir. Leia bastante os aspectos teóricos relacionados com cada um destes capítulos, pois são fundamentais. É assim. Então, indo diretamente ao nosso curso, no nosso primeiro capítulo, nós iremos falar sobre centros de custeios. Iremos dar uma grande ênfase aos métodos usados para repartir custos indiretos. Uma das coisas bastante importantes que, em jeito de recapitulação, nós podemos trazer da contabilidade de custos 1 é a discussão relativa ao tratamento relacionado com a imputação dos custos dos semiprodutos indiretos aos produtos. É assim, tradicionalmente existem 3 métodos que irão ajudar-nos a repartir os custos indiretos. Awad, que métodos são esses? São o método de base única, é o método de base múltipla e, por fim, é o método das secções homogêneas. O método de base única, ele consiste na aplicação de uma única base ou coeficiente de repartição. Porém, este método não é assim tão eficaz. Por quê? Porque ele parte do princípio de que cada produto assume uma proporcionalidade direta entre os gastos gerais de consumo ou de materiais e até mesmo de mão de obra direta. Ou seja, se nós formos aferir esse procedimento de forma prática, nós conseguimos perceber que não corresponde à realidade. Daí que, de certa forma, nós acabamos assumindo que o método de base única não é lá tão eficaz na repartição dos custos indiretos, pese embora seja um dos métodos usados para a repartição dos custos indiretos. Método de base múltipla. O método de base múltipla, ele consiste na aplicação de 2 ou mais bases de repartição, ok?
diferente do método de base única. O método de base múltipla, ele consiste na aplicação de duas ou mais bases ou coeficientes de repartição. A ideia passa por imputar aos produtos os respectivos gastos ou custos funcionais utilizados para cada subconjunto ou coeficiente mais adequado. Ok, pessoal? Cool. Então, com relação ao método de secções homogêneas, que de certa forma é o método que nós iremos concentrar nossos esforços em tratar e em compreender sua respectiva aplicação, este método caracteriza-se por um aspecto comum, que é a questão da similaridade entre as secções de atividades operacionais. Qual é a característica principal deste método? Responsabilização. Quando nós falamos de responsabilização, falamos nada mais, nada menos de segregação de funções. Ou seja, cabe à organização criar um organograma de atividades e até mesmo de responsabilidades no que diz respeito a cada uma das secções operacionais da mesma organização ou até mesmo indústria. Isto por quê? Porque no final não interessa simplesmente produzir, como muitos podiam dizer, mas no final o que interessa à indústria ou até mesmo à organização é simplesmente a produção. Não, não é só a produção, mas sim é produzir de forma eficiente e eficaz. E essa eficiência eficaz, de certa forma, envolve um determinado timing, que são prazos de conclusão de atividades. Daí que a característica principal deste método de secções homogêneas é responsabilização. A outra característica é a homogeneidade. Quando nós falamos da homogeneidade, falamos especificadamente sobre o quê? Falamos do agrupamento dos custos que, de certa forma, neste mesmo método é feito em função das atividades idênticas. Awad, essa componente ou esse detalhe de atividades idênticas remete-nos ao quê? Remete-nos à questão da similaridade de funções. Ok? Similaridade de secções, assim é que é. Então, quando nós temos secções similares, de certa forma, o que nos interessa para poder aplicar o método de secções homogêneas é que o agrupamento dos custos também tem de ser similar. Ok, pessoal? Então, isso no que diz respeito à componente das características do método das secções homogêneas, que são responsabilização e homogeneidade. Certo? Cool. Então, tipos de secções. É assim, existem dois tipos de secções, que são as secções de forma prática. Nos próximos vídeos nós teremos o cuidado de tratar, que são secções auxiliares e secções principais. Awad, o que difere as secções auxiliares das secções principais? Muito simples. O que acontece é que as secções auxiliares, elas cedem os custos às secções principais. Ok? E neste caso, as secções principais, elas correspondem aos nossos GGFs. Ok, pessoal? Então, são esses aspectos fundamentais que, de certa forma, irão nos auxiliar no tratamento e aplicação do método de secções homogêneas, que é o método que nós iremos tratar. No final, qual é o objetivo desse tratamento que nós iremos proporcionar sobre este método das secções homogêneas? Muito simples. O objetivo passa por proporcionar informação relevante que, de certa forma, irá auxiliar aos gestores a tomarem as melhores decisões. Ok? Esse é o principal objetivo desta abordagem
relativo às secções homogêneas. Logo, assim sendo, nós podemos concluir que o método da secção homogênea é um elemento essencial no controle de gestão, ok? Então, numa primeira fase, nós podemos parar por aqui. Esses aspectos teóricos eu julgo importante e que de certa forma irão ajudar-nos a assimilar demais matérias relacionadas com este capítulo que é centros de custeio. Então, na nossa próxima videoaula, daremos de certa forma mais ênfase às secções auxiliares, ou seja, teremos o cuidado de ver efetivamente aquilo que se procede nas secções auxiliares, aquela questão da reciprocidade na prestação de serviços e até que ponto esta reciprocidade, esta prestação de serviços que há nas secções auxiliares irão influenciar as secções principais, ou seja, irão influenciar a secção principal, ok? Então, grato pela tua atenção, desde já quero convidar, subscreva-se ao nosso canal, ative o sino de notificações e fique ao par de todas as nossas novidades. Grato pela atenção, até a próxima videoaula.